Hoje, 16 de março, a nível mundial, a Igreja Adventista do Sétimo Dia celebra o Dia Global da Juventude. E por razão deste dia, nós estamos aqui com três pastores, o pastor presidente, estamos também com o pastor Mateus, que é o departamental da juventude, e também estamos aqui com o pastor Lote, que é o pastor da área A da cidade de Nampula. E nós teremos um pequeno momento onde iremos falar um pouquinho mais deste dia e compreender os porquês de nós estarmos aqui neste dia. E eu ia iniciar mesmo com o pastor Mateus. Boa tarde, pastor. Boa tarde. O Dia Global da Juventude a nível da Missão Nordeste. Por que é que nós escolhemos este lugar? De frisar que nós estamos agora no Parque Popular e então eu gostaria de saber por que é que nós escolhemos este lugar para celebrar este dia. Nós escolhemos este lugar para celebrar este dia porque o nosso lema, o Dia Global da Juventude para o nosso ano 2024 é Apareça nas Cidades. Então escolhemos aqui por ser o jardim que se encontra na cidade de Nampula. E olhando mesmo para a resposta do pastor, eu gostaria de tentar perceber o que significa este Apareça nas Cidades. Será que seria simplesmente nós estarmos aqui no Jardim Parque e passarmos o dia, ou existe mais alguma mensagem que queremos transmitir através deste lema principal? Este lema Apareça nas Cidades não é simplesmente estarmos aqui, é conforme as atividades que a juventude programou através deste programa que é o Dia Global da Juventude. Nós gostaríamos, ou seja, nos centralizamos aqui na cidade porque é o lema do ano para que todas as ações que a juventude programou pudessem acontecer aqui dentro da cidade de Nampula. E nós vimos que realmente conseguimos ver que os jovens vieram aqui e participaram, mas gostaria de saber realmente se eles participaram em todas as atividades de forma ativa ou não, porque conseguimos notar que temos aqui a doação de sangue, a medição de pressão arterial e por aí outras testagens. Conseguimos ver também um lugar onde faz o corte de cabelo grátis e também estão agora a distribuir comida. Será que os jovens estão a participar de forma ativa nessas atividades? De acordo com os responsáveis que estavam lá a cada departamento, tivemos resultados positivos. Os jovens aderiram aos programas que aqui foram planificados. Muito obrigada, pastor. Irei passar agora ao pastor Lote, o pastor das igrejas da área A. E eu gostaria de saber, pastor Lote, primeiro como é que está? Estou bem e muito bem mesmo, porque estamos no dia da juventude. A tendência é de nós todos estarmos como jovens hoje, né? Agradecemos a Deus por isso. É realmente um grande prazer estar aqui com o pastor Lote, ele que em algum momento já foi presidente dos jovens a nível da União. Amém. Então, quando nós queremos falar de experiência neste departamento, muitas das vezes acabamos procurando ao pastor Lote pela história que ele traz. Então, eu gostaria de saber, a nível da área A, quais são os desafios que a juventude tem para participar principalmente de programas idênticos a esse? Porque o que acontece é que nós vemos simplesmente, ou conseguimos reconhecer que existem jovens na igreja quando aparece o Dia Global da Juventude. Mas será que é simplesmente este o trabalho que o jovem tem a nível da igreja? Bom, talvez eu iniciasse com aquilo que chamaria de ponto prévio, como às vezes assistimos na televisão, ponto prévio. O ponto prévio que eu gostaria de dizer em relação ao Dia Global dos Jovens, esse dia tem o espírito de o jovem perder um sermão na sua igreja e ele mesmo ser um sermão, tornar-se um sermão. Portanto, olhando para esse ponto de vista geral do que é realmente o Dia Global dos Jovens e o que significa isso e qual devia ser a atitude dos jovens, eu posso dizer que estamos a caminhar para lá, quando fazemos a análise, cada ano que passa há uma tendência de um crescimento na mentalidade dos nossos jovens, porque num passado recente era difícil os jovens aderirem a um programa
um programa comunitário como este, não é? E hoje a imagem é outra, não é? E muito melhor, e a aderência também mostra que os jovens vão nascendo, vão crescendo naqueles que são propósitos da igreja. Muito obrigado, pastor. Eu gostaria de perguntar qual é um conselho geral que dá aos jovens agora, porque nós sabemos muito bem que o tempo para a volta de Cristo é próximo. E parece que a cada ano que nós passamos e temos que comemorar esse dia, parece que a ideia já não é mais nós fazermos as coisas para nós, mas sim sairmos e impactarmos as pessoas. Então, como jovens, qual é o conselho que dá a nós? O conselho que eu daria e que dou é de que os jovens nasçam e cresçam no espírito da vida de sacrifício, não é? No exemplo do sacrifício que Jesus deu para o bem da comunidade. Quando nós lemos a Escritura, encontramos que a multidão sempre seguia Jesus cada dia. Não era de princípio pela palavra, pelo evangelho em si, mas por aquilo que Jesus fazia para o bem da própria comunidade. Então, os nossos jovens precisam crescer no espírito de sacrifício e de serviço, não é? Estávamos aqui, o pastor estava a falar aqui sobre a doação de sangue, entre outros serviços. Então, nós podemos notar aqui que talvez é um terço, não um terço não, pode ser muito maior, talvez a 10ª parte, talvez, não é? São os jovens que marcaram as bichas ali para doar o sangue. Sim. Agora, os outros jovens realmente vieram, mas ainda não se fizeram um sermão. Sim. Até o final do dia. Eles vão voltar sem serem sermão da igreja. Agora, eles deveriam ser aqui um sermão. Mas olhando para a igreja em geral, eu vejo que há uma boa tendência de deixar um legado na juventude, daquilo que a juventude precisa ser neste momento, que a igreja precisa tanto deles. Sim. Existe a necessidade de nós nos tornarmos um sermão agora. Então, é mesmo com uma urgência que nós, dia após dia, pegamos os jovens e trazemos em situações como estas, que é para eles trabalharem mais para o crescimento e desenvolvimento da igreja. Pastor, presidente, como está? Eu estou bem e satisfeito pelo Dia Global da Juventude. É muito interessante quando o pastor logo responde e diz que está satisfeito pelo dia. Quais eram as expectativas do pastor? Não, a expectativa nossa como missão era de ver os jovens aparecer na cidade. Enquanto planificamos isso, sabíamos que o Espírito Santo vai trazer uma realidade. A nossa expectativa era de ver assim como os jovens estão aqui. Como dizia o pastor Lotte, é um crescimento. No ano passado não foi assim, mas este ano o assunto já está a crescer. A nossa expectativa mesmo era ver os planos que tínhamos traçados a serem cumpridos. Doação de sangue, a medição de glicemia, doação de sangue, como eu dizia, doação de produtos alimentares, e apareceram outros serviços comunitários que estamos vendo que nem estavam planificados. Então, para nós, é mais-valia, é maneira de dizer às igrejas que o que fizeram hoje tem que continuar a ser assim. Muitas das vezes, a igreja não é reconhecida nas grandes cidades. Por isso, a nível do mundo, o tema principal para este ano 2024 é aparece na cidade. Aparecer na cidade para fazer o quê? Para mostrar ação, para mostrar prática, para mostrar amor à sociedade, de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não só prega, não só ensina, também cura, dá de comer, dá de vestir e até doa sangue para salvar outras vidas. Muito obrigada, pastor. E qual seria
o conselho ou a mensagem que deixaria a juventude da Missão Nordeste? Nós sabemos que a nossa missão abrange 2 províncias, a província de Nampula e de Cabo Delgado. Qual seria a mensagem que o pastor deixaria para os jovens da Missão Nordeste? A mensagem que gostaria de deixar para os jovens da Missão Nordeste é a seguinte: não devemos só ter ou fazer essas atividades só no Dia Global da Juventude. Devemos estar a fazer essas atividades em todo momento, sempre que for possível, porque a necessidade das pessoas está em todo momento, não só em cada ano um dia. Não, as pessoas necessitadas são tantas. É verdade que nós não iremos conseguir suprir as necessidades, mas aquilo que estiver ao nosso alcance, devemos estar a fazer em todo momento, em toda hora, não só esperar o Dia Global da Juventude. Não deixaria de dizer o seguinte: sabemos nós que, como igreja, estamos afetados por cada província de Cabo Delgado em relação ao terrorismo. Há muitas pessoas necessitadas, mesmo nossos irmãos, pessoas deslocadas. Então, nós temos que unir as mãos para fazermos ações como estas naqueles locais. É verdade que nós, como igreja, estamos fazendo algo. Já fomos para lá com alguns alimentos que a União, a missão contribuiu, e poucas igrejas na cidade de Nampula contribuíram. Já fomos fazer esta ação comunitária para os deslocados de Cabo Delgado, no distrito de Namapa. Então, gostaria que toda a igreja estivesse envolvida, não só, como eu dizia a priori, não só no Dia Global da Juventude, mas em todo momento. Porque Jesus Cristo, que é o nosso grande exemplo, ele fazia isso em todo momento. E as pessoas sempre tinham uma razão de seguir a ele. Então, por isso, nós estamos aqui no meio da cidade, neste jardim, aqui em Nampula, para dar aval àquilo que a Conferência Geral disse, aparece na cidade, que é para a cidade saber que existe sim uma igreja chamada Adventista do Sétimo Dia, que tem ação. Esse que seria o grande apelo que gostaria de deixar para os jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Missão Nordeste. Muito obrigada, pastor. Eu hei de voltar agora, já estamos a fechar, mas hei de voltar ao pastor Mateus, que é mesmo para dizer o seguinte: nós sabemos que, como eu já vinha dizendo logo no início, os jovens, nós só sabemos que existem jovens na igreja quando é Dia Global da Juventude. E é notável, porque se não são jovens, simplesmente são desbravadores ou aventureiros nos dias em que também se comemoram os dias destes grupos, né? Mas como jovens adventistas, como jovem no geral, será que existe alguma forma de tentar fazer perceber a esses jovens que o trabalho de um jovem adventista não é só no Dia Global? Porque nós sabemos muito bem que assim que aparecemos hoje, de forma geral, muitas das vezes desaparecemos, até próximo ano em março. Então, existe alguma forma de nós, do pastor, ou que o pastor tem, talvez através de atividades, para fazermos perceber que o nosso trabalho em nenhum momento termina? Sim. Nós, a nível do Departamento da Juventude, temos um plano anual, em que lá dentro do plano anual da juventude teremos muitas atividades. Uma delas inclui a limpeza nos hospitais. Hoje não entramos em nenhum hospital para fazer essa atividade, e isso vai acontecer no meio do ano, enquanto estamos a caminhar. Muito obrigada, pastor Mateus, pelas declarações que deixou aqui ficar. É muito importante sabermos e termos a atualização daquilo que realmente vai acontecer. E é com muita satisfação que nós trazemos esta matéria para ti, amigo, e pedimos que também esteja sempre atento ao canal, porque o que nós queremos fazer não é simplesmente trazer informações, mas também inspirar a ti a participar de cada um desses programas. Esteve aqui convosco, Hannah Waia, e até já.